Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa é a teologia do absoluto, ou seja, eu trago de volta de muitos anos atrás, desde o quarto século da era cristã, imediatamente antes de Agostinho implantar o cristianismo, com base nas cartas do apóstolo Paulo, eu trago um cristianismo que se baseia no Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu estou escrevendo livros, eu estou acabando de escrever um conjunto de livros, que juntos eles trazem a minha teologia, a teologia toda autoridade a Jesus Cristo, a teologia do absoluto. Eu vejo a necessidade disso aí, de escrever algo assim, porque eu tenho revelações divinas para desvendar os livros de Daniel e de Apocalipse. E, obviamente, as cartas de Paulo e o livro de Atos dos Apóstolos são partes muito importantes da Bíblia para que possamos compreender o cristianismo, né? Então, vejamos. Eu sei que é difícil se inscrever num canal que traz assuntos tão difíceis, não são tão difíceis. O meu objetivo é tornar o cristianismo extremamente fácil, como ele foi lá no cristianismo primitivo dos 350 primeiros anos da era cristã. Então, mas eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe aquele like que é muito importante e ainda ative o sininho de notificação. Então, vejamos só. Por que a teologia toda autoridade a Jesus Cristo ou a teologia do absoluto é tão importante? É importante porque nós estamos, desde Agostinho, nós estamos vivendo uma situação que só agora foi desvendado. O livro do profeta Daniel afirma que ninguém tem culpa pelas coisas terem andado tão mal assim no cristianismo, a não ser por ter confiado em quem não deveria. Mas o desvendamento de todas essas coisas que eu agora desvendo não poderia ser feito pela mão do homem, é o que Daniel afirma. Então, recebi revelação divina para desvendar e mostrar como é que as coisas são. Há muita esperança, há muita esperança, há muita esperança. Então, vejamos só. Qual é a palavra de ordem? Qual é a doutrina mais importante do apóstolo Paulo? Não é do Paulo, é de Nero, Império Romano ou Abominável da Desolação. Então, não é um ser humano que pode fazer isso. Dizer que o agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, conforme está em 1 Coríntios 15, 56. Vou repetir. O agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Deus não gosta que a gente bagunce com a lei dele. Se você deixar de observar a lei de Deus, são 10 mandamentos que vieram do Sinai, que Paulo detesta, tua vida vai virar de ponta cabeça. Então, eu te convido para você retornar, para você não acreditar nesse pessoal que assume o púlpito para dizer que o agrilhão da morte é o pecado e que a força do pecado é a lei, conforme 1 Coríntios 15, 56. Abandona esse tipo de companhia. Faz como Abraão, constrói o teu altar ao Senhor, na tua janela, na tua cama, no banco do teu carro, onde tu estiver. Te dirige em oração a Deus. Olha para todo mundo, para todas as pessoas e se relaciona com todas as pessoas na prática da verdade do dia a dia. Jesus afirma, seja o vosso falar se ensina ou não, o que passar disso tem procedência maligna. E quando você se aproxima do maligno, você se afasta de Deus. Então, as cartas do apóstolo Paulo são 14. Hebreus também é dele. São uma completa mentira. Por quê? Porque simplesmente fala as mais absolutas e maravilhosas verdades, ao mesmo tempo que destrói a lei de Deus, destrói o judeu, destrói o ser humano, faz tudo quanto não presta. Então, foi Paulo que se assentou no lugar santo, ele quem tem autoridade em vez de Jesus. Mas isso acabou. Isso acabou. Então, é isso que eu quero dizer para você. Por que então que acabou?
Acabou porque acabou, como disse. Da agora em diante, pelas minhas revelações do livro do profeta Daniel, nós temos um pouco mais de 700 anos, até o fim. E esse período vai ser favorável ao cristianismo, e não a Paulo, que não é Paulo, é o abominável, que tem o rosto de Paulo, o corpo de Nero ou do Império Romano e o espírito do mal. Então vejamos. Por que Jesus Cristo deve ser considerado e não Paulo? Porque ele é diferente de todo mundo. Eu vejo pregadores dizendo assim, olha, tudo que Jesus pregou foi para os judeus, o que ele pregou não vale nada. Acabei de ouvir um vídeo hoje de um camarada íntegro. Ele é íntegro. Mas ele tem esse rosto de lobo. Por quê? Tudo que Jesus pregou não foi para os gentios. Os gentios, quem tem que pregar para os gentios é Paulo, aquele é mentira de Nero. Então vejamos só. Eu queria mostrar para você quem é Jesus. Esse compromisso, o Espírito de Jesus Cristo não foi um Espírito como o nosso. O Evangelho afirma que na encarnação, Maria encontrou-se grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ou seja, Deus é Espírito. O Espírito Santo é a essência de Deus. Ele atribuiu a porção do seu Espírito a um ser humano que é Jesus Cristo, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 17. Quando ele foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. Então, ele hoje se encontra nessa condição. Então, esse é o ponto de partida para que a gente possa pensar em Jesus Cristo. Por que ele é tão diferente? Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Deus. Por isso que o pessoal, Jesus vem, Jesus volta. Jesus está em toda parte. Jesus está em toda parte. No desvendamento do livro de Apocalipse e Daniel, a gente vê que Jesus está em toda parte. Então, vejamos agora, eu vou fazer algumas considerações sobre tudo o que a gente pode ver neste mundo que nos leva a desejar a lei de Deus sobre os 10 mandamentos. O mundo está bem complicado. Homens e mulheres, os mais brilhantes, os mais influenciadores, são os filósofos modernos. A última coisa que eles querem ver no cardápio deles é a ideia de Deus. É uma sociedade construída sem Deus, bastante compatível com aquilo que você possa afirmar que o agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, eles estão nesse mesmo caminho falando com linguagens diferentes, mas tudo que eles querem é evitar a autoridade de Deus na vida deles, tal como o abominável, expresso nas cartas do apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo tem contra ele? O fato de Jesus estar nos crentes. Ele pode não estar no pessoal que ocupa os púlpitos, mas ele está nos crentes. E aí ele neutraliza todo o veneno de Nero. Paulo somente se realiza de uma maneira muito eficiente quando ele é aplicado com pureza. Ele foi aplicado com pureza por Agostinho. E o resultado de tudo isso foi mais de 1000 anos de um cristianismo filosófico. Quer dizer, ele estava nos filósofos que discutiam, que conheciam a Bíblia, que tinham algum acesso. Mas o povo não tinha, graças a Deus que o povo não tinha acesso à Bíblia. Porque se ele tivesse acesso à Bíblia e o mandá-lo para Paulo, mandaram esses irmãos para a devoção aos santos, que é muito melhor do que se dedicar ao abominável da desolação. Então, outro momento que foi muito puro, que as ideias de Paulo chegaram muito puro, foi com a reforma de Lutero. E o que aconteceu de imediato, alguns aninhos depois? A Guerra dos Camponeses na Alemanha,
com 200 mil mortos. Por que matavam? Matavam porque foram justificados pela fé para ser pecadores e santos ao mesmo tempo. Não dá nem para comentar um lixo desse. E o outro momento, obviamente, inspirado por Lutero, o Holocausto. Mas é isso. Eu quero dizer para você, busque em Deus, busque na sua relação com Deus, busque motivos para dizer que a lei dele não é odiosa nem odiável, que a lei de Deus é santa. Diz, mas Paulo também diz que a lei de Deus é santa. Ele diz que o agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado e a lei que você não está debaixo da lei. Ou seja, ele é sim e não. Porque ele, se ele só pregasse o mal, você não ia ter. E a igreja primitiva, o que ela fez? O cristianismo primitivo, ele rejeitou completamente. Quando eles introduziram aquelas 10 cartas bonitinhas, olhando para a igreja que existia do cristianismo primitivo, aí ficou bonito. Ele falou coisas muito boas e coisas muito más. Como é o maligno com o poder persuasivo dele, todos dizem não. A gente prefere ficar com Paulo. Jesus pregou para os judeus, a gente prefere ficar com Paulo. Não existe, só existe uma humanidade, aquela que foi confiada a Abraão, para que ele nos ensinasse o que é certo, e o ensino dele culminou com a lei de Deus, que são os 10 mandamentos que vieram do Sinai. Então, é isso. É isso. Se volte para Deus, se volte para Deus, você não é de ferro, proteja a sua família, proteja a si mesmo, proteja as gerações futuras, tenha esperança, ore. Agora eu convido você para que possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço a você por ter chegado até aqui nesse vídeo, que Deus o abençoe.